Peço para que a imprensa aqui presente, que for fazer pergunta, se apresente, nome, veículo, e vamos, então, iniciar. Oi, eu sou Raquel Krahenbu, da Globo News. Prazer, obrigada por estar aqui. A gente queria saber, né, então, quais são esses atos, ter mais detalhes, especialmente na área de saúde, que a gente sabe que não vai ser relacionado a médicos. Então, você pode dar um pouco mais detalhe para a gente, ministra, por favor. Obrigada, Raquel, pela pergunta. O acordo de cooperação que vai ser firmado entre os Ministérios da Saúde do Brasil e de Cuba, ele tem por objeto o campo da ciência, tecnologia e inovação em saúde do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Esse é o objeto. Esse acordo, ele está inserido numa história em que eu demarcaria o ano de 2003, no primeiro governo do presidente Lula, quando se firmou um acordo de cooperação em biotecnologia e em saúde com o governo de Cuba, e por esse acordo o Brasil pôde entrar na linha dos biofármacos, né, medicamentos complexos, medicamentos importantíssimos para muitas doenças, destacaria doenças raras, mas muitas outras doenças com esse tipo de tratamento. Desse acordo, nós tivemos a possibilidade da incorporação tecnológica da alfa-poetina, concluída pela Fiocruz, por Bill Manguinhos. Isso, então, é um marco, porque foi um acordo que permitiu que o Brasil entrasse num campo tecnológico de ponta. E o que hoje nós fazemos é retomar esse acordo, que no último governo não houve, inclusive, a continuidade do Comitê Binacional nesse campo da ciência, tecnologia e inovação em saúde. Então, nós estamos retomando com o Ministério da Saúde de Cuba, para desenvolver produtos de forma conjunta, inovações nos campos de vacinas, de medicamentos também para doenças crônicas, como Alzheimer, diabetes, novos medicamentos para gastrite, a partir de inovações com base no uso de cana-de-açúcar. Então, é todo um campo de inovação que eu queria demarcar aqui. E qual a importância, então, desse acordo? A importância desse acordo é que o Brasil se beneficia de um conhecimento de ponta que Cuba desenvolveu, né? Investimentos de anos foram feitos nessa área, então será possível nós avançarmos e, como eu disse, desenvolvimento conjunto. O Brasil, com a sua expertise em pesquisa clínica e a sua capacidade de produzir em escala, que o Brasil tem uma boa base para a produção nessa área, em laboratórios públicos e em laboratórios privados. Já existem parcerias entre instituições de Cuba e do Brasil em curso, é o caso não só da Fiocruz que eu citei, mas também é o caso da Bahia Pharma, e certamente todo um outro campo de interesses virá. Então, esse é o escopo do acordo, é um acordo, então, para o desenvolvimento de produtos de ciência, tecnologia e inovação para a saúde, somando a expertise dos dois países. É uma associação que, como os economistas diriam, é um jogo de ganha-ganha, né? Então, acho que é muito positivo, e eu queria valorizar aqui a importância do conhecimento científico nesse campo desenvolvido em Cuba. Os médicos, que a gente sabe que no último governo, né, o que aconteceu no último governo, aqui a gente vê um médico ganhando $40 por mês. Existe algum avanço nessa questão, alguma discussão em relação aos médicos cubanos no Brasil? Não, a questão que eu coloco é que nós aprovamos uma lei do Mais Médicos agora, que não prevê um acordo entre países,
mas sim uma chamada com prioridade para médicos brasileiros formados no Brasil, médicos brasileiros formados no exterior e médicos estrangeiros como terceira opção, porque o foco nosso principal é preencher os vazios assistenciais. Então, médicos cubanos de qualquer nacionalidade podem participar. A questão que o ponto que eu gostaria de ressaltar é o agradecimento aos médicos cubanos que participaram da primeira fase do Mais Médicos. Foram médicos que mostraram a excelência do seu trabalho no campo da atenção primária, foram muito bem recebidos em todos os municípios, pela população, pelas prefeituras, pelos gestores municipais. Então, essa é a situação em relação a médicos cubanos e programa institucional Mais Médicos, mas, naturalmente, estamos abertos e interessados em colaboração em todos os campos da saúde, com intercâmbio de profissionais, tudo que for importante e que Cuba achar pertinente e que também for pertinente para o Brasil. Boa noite. Mariana Holanda, da Folha. Ministra, aproveitando um pouco a pergunta da colega, eu queria saber se os cubanos chegaram a demandar um novo pedido de acordo de cooperação de Mais Médicos, nos moldes que a gente tinha antes, ainda que eles possam participar hoje da chamada, se tem alguma coisa que seja mais específica quanto a isso. Para o ministro Paulo Teixeira, eu queria perguntar se tem alguma possibilidade de doação, como a gente viu, de doação de medicamentos recentemente aqui para Cuba. Se os cubanos demandaram algum tipo de doação de alimentos ou, enfim, algo do gênero para a crise que eles vêm passando. Obrigada. Bom, eu quero cumprimentar Mariana e dizer o seguinte: faz 6 anos praticamente que foram rompidas as relações de intercâmbio entre o Brasil e Cuba. E nós estamos retomando o intercâmbio, principalmente na área da agricultura familiar, né? O tema da genética de espécies agroalimentares, bioinsumos, alimentação animal, agricultura de conservação, os sistemas alimentares tradicionais, fertilizantes, agricultura periurbana, agroindústria, acesso à água. Eles têm muito conhecimento aqui na agricultura, né? Eles têm também muito saber e nós queremos trocar esse saber. E assim nós devemos assinar amanhã um memorando de entendimento entre o ministro da Agricultura de Cuba e o nosso ministério para estabelecer essas trocas de conhecimento. Em relação à sua pergunta, não há demanda deles em termos de alimentos. Portanto, o que nós vamos estabelecer é um mecanismo de troca de saberes na área da ciência da agricultura familiar. E eu venho com uma comitiva com técnicos da Embrapa, da Conab, do INCRA, que vão participar aqui dessa troca de conhecimentos. Mariana, não houve nenhum pedido formal oficial de uma retomada de programa de intercâmbio e dessa prestação de serviço de Cuba em relação ao Brasil. Mas eu aproveito rapidamente para complementar a minha resposta anterior, ressaltando que há muita similaridade entre o que fará a pasta de agricultura familiar e a saúde. Trata-se de intercâmbio de conhecimentos e de aquilo que um país tem de mais potente, complementado pelo que o outro país tem de mais potente. Então, é um acordo bastante interessante e equilibrado. E para desenvolvimento conjunto também, que é um aspecto que eu queria ressaltar. E o outro que eu acho oportuno, porque muitas pessoas não sabem disso, mas o desenvolvimento, a incorporação da tecnologia da vacina de vetor viral através do acordo com a AstraZeneca
pôde ser realizado em tempo tão rápido pela Fundação Oswaldo Cruz, exatamente porque nós já havíamos trilhado no Brasil, com o apoio do Ministério da Saúde, nos governos do presidente Lula e depois da presidenta Dilma, essa trajetória dos biofármacos, porque há muita semelhança no processo para a produção de biofármacos e desse tipo de vacina. E eu falo não apenas de equipamentos, mas do conhecimento, da formação técnica que se pôde desenvolver. Então, quero também agradecer a essa colaboração que potencializou isso, né? A ciência precisa de um acúmulo de história e, no nosso caso, estamos querendo direcionar esse esforço para as demandas de saúde, no caso do Brasil, para o Sistema Único de Saúde. Boa noite, Mariana Sanches, da BBC News Brasil. Obrigada, primeiro, pela presença de vocês. Gostaria de perguntar para a ministra Anísia se a gente já sabe um pouco melhor como vai ser operacionalizado esse acordo e essa cooperação, se existe, a senhora mencionou escala, né, que a gente sabe que é um problema aqui dos cubanos, a produção em escala, se a gente já sabe como seria produzido no Brasil, ou, enfim, se tem uma timeline e se tem uma previsão de investimento dos dois países para este acordo. E, mais genericamente, eu queria perguntar para qualquer um dos três, a gente sabe que Cuba tem uma dívida bilionária com o Brasil hoje e que existe uma negociação que está sendo reiniciada para que eles possam pagar essa dívida, e o que se fala, inclusive do lado cubano, é que talvez pudesse haver esse pagamento por meio de serviços ou de, enfim, algum tipo de colaboração que os cubanos pudessem prover. Na pasta dos senhores, existe alguma abertura em relação a serviços, alguma coisa que pudesse servir como compensação para o Brasil em relação a essa dívida? Essa pergunta é interessante porque o credor virou as costas para o devedor há 7 anos atrás e fechou aqui, inclusive, a embaixada, né? Eu acho que o que se trata agora é de retomar esse debate, retomar essa negociação. Eu acho que isso vai acontecer naturalmente, tendo em vista que eles foram muito maltratados nesses últimos anos, né? Quer dizer, agredidos, e o que se trata é de retomar as relações e, nesta retomada, debater esse tema. Por isso, acho que esse ambiente é um ambiente de retomada e esse tema, evidentemente, vai entrar nesse debate, não só ele, todos os temas de cooperação. Bom, o acordo é um acordo amplo, o ponto central dele, nesse momento, é a instituição de um comitê entre os dois países, com esse escopo que eu havia mencionado. Desse comitê participarão o Ministério da Saúde de Cuba, o Ministério da Saúde no Brasil, e também terão assento, pelo lado do Brasil, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, representado pela sua ministra aqui, Luciana Santos, e a Anvisa. Um outro aspecto importante que tem um caminho de cooperação entre a Agência Reguladora de Cuba, de regulação sanitária, e a nossa agência sanitária no Brasil. Então, esse é um ponto forte. O que nós pretendemos fazer, ao contrário do ministro Paulo, eu estou vindo sem a equipe do Ministério da Saúde, mas eu já recebi a visita da Cuba Pharma, já recebi a visita do embaixador de Cuba no Brasil, já houve discussões técnicas prévias, mas nós organizaremos, a partir desse comitê, missões técnicas e faremos, então, essa agenda de trabalho e como será feito. E, de fato, isso eu já havia comentado antes, né? Um acordo importante e equilibrado entre as duas partes, Cuba com grande desenvolvimento em áreas de inovação, o Brasil tem esse desenvolvimento também em áreas de inovação, mas Cuba tem essa possibilidade também de estar nessa troca de saberes, transmitindo
conhecimentos, e aí nós vamos ver os termos, né? Mas sempre nessa linha de co-desenvolvimento, onde for o caso de patentes, tudo isso vai ser regulado em instrumentos específicos, né? Mas eu quero ressaltar o aspecto positivo e sugiro que a ministra Luciana, que também pela ciência e tecnologia tem uma visão semelhante, uma perspectiva semelhante para o que se possa fazer nessa cooperação, não só no campo da saúde. Na verdade, as relações diplomáticas do Brasil com Cuba, elas são do início do século passado, já de 1906. Mas a cooperação tecnológica, né, ela se dá a partir da década de 80, no finalzinho da década de 80, 1987, por aí. E a partir daí foram feitos acordos de cooperação científica, né? Técnica, tecnológica. E, sem dúvida, Cuba, historicamente, conseguiu se viabilizar pela produção no complexo industrial de saúde, né? Como o Nízia acaba de falar. Nós temos muitos interesses, porque eles atuam na investigação de doenças raras, desenvolve pesquisa e tecnologia também em diabetes e em tantas outras, e principalmente na produção de fármacos, que é uma das questões desafiadoras brasileiras, né? Nós temos, só no déficit da balança comercial brasileira, a gente tem um déficit de 20 bilhões de dólares, não é com Cuba, é das nossas necessidades, né? Então, tudo que vier agregar desenvolvimento, pesquisa, conhecimento tecnológico é o que nos interessa. Por isso que essa lógica que Nízia se referiu do ganha-ganha é mais o que nós desejamos. Por isso que nós vamos retomar um memorando de entendimento que é de 2002, a última reunião foi em 2010, e nós queremos retomar não só na área do complexo industrial de saúde, mas em outras áreas mais abrangentes, como é da bioeconomia. Nós temos, por exemplo, a experiência do Cabil na área de biotecnologia, Paulo, que muito exitosa com a Argentina, que tem Peru, que tem Uruguai, que tem a Colômbia, e nós queremos que também Cuba participe desse esforço que é de integração da América Latina numa área tão de ponta que é a biotecnologia. Pablo Mundim, do canal Gov. Ministra, a senhora poderia detalhar especificamente como que o Ministério de Ciência e Tecnologia pode contribuir com Cuba, de alguma forma, na relação? Porque até então vai ser homologado um comunicado conjunto. Na prática, o que seria esse comunicado, por gentileza? Não, na verdade, nós vamos retomar o que a gente chama de comitê gestor, Brasil-Cuba, que não é só com Cuba que a gente faz isso. Na China é assim, né, com os países que a gente tem relações que são muito abrangentes, com os Estados Unidos, com o Reino Unido. Nós temos comitê gestor para poder fazer um plano de ação comum de desenvolvimento, de troca de tecnologia. Alguns são transferências, outros são desenvolvimento comum, que é o que mais nos interessa. Então, no caso nosso, é um memorando que a gente vai retomar. A última reunião, a quarta reunião, ela é de 2002, a última reunião foi em 2010. Nós queremos, daqui a 60 dias, fazer a quinta reunião desse memorando, e as áreas de conhecimento, né, que nós queremos, que temos interesse, é muito abrangente. Vai de energia renovável, ciência agrária, soberania e segurança alimentar, clima, rede de ensino e pesquisa. Então, concretamente, por exemplo, assim como o mundo, nós temos esses eventos oriundos das mudanças climáticas. Nós temos uma grande rede de experiência por conta dos nossos satélites,
que nós podemos disponibilizar dados, mas é preciso que a gente capacite pessoas para analisar esses dados. Uma espécie de PRODES, uma espécie de DETEC, que é o que nós fazemos no monitoramento dos nossos biomas. Nós queremos que eles possam usar tanto na agricultura, como na prevenção de desastres. Então, isso é uma maneira objetiva, né, de capacitação, assim também como na biotecnologia e nessas áreas que são desafiadoras para o povo cubano, que é a sua produção alimentar, que por isso que tem que ter os instrumentos do Ministério da Agricultura Familiar, mas também da agricultura, como é a Embrapa. A Embrapa não é diretamente ligada ao nosso ministério, mas faz parte do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. A Embrapa descobriu soluções de produzir no cerrado e pode ajudar aqui na produtividade da produção de alimentos cubanas. Então, isso são as maneiras objetivas, né, pelo qual a gente pode objetivamente desenvolver e aprender. É dialética essa relação. A gente aprende e a gente também, aquilo que a gente tem mais expertise, a gente oferece, aquilo que eles têm mais expertise, a gente procura desenvolver conjuntamente numa lógica de cooperação e de parceria saudável, né? Que faz com que a gente enfrente soluções para o Brasil e para Cuba. Temos mais perguntas? Não? Ministro, ministra, querem fazer algum adendo? Obrigado. Um abraço a vocês. Uma boa noite.